como é que vai ser o futuro? Por exemplo, hoje as pessoas falam muito aí num reinado do anticristo, nos Illuminati. Vocês já ouviram falar nos Illuminati, né? Que são, segundo os que defendem essa tese, é uma elite que vive no mundo, que tem o poder econômico e que domina tudo. Então, por exemplo, segundo os Illuminatis, eles sabem quem vai ser o próximo presidente do Brasil, porque são eles que dão as cartas. Quem vai ser o presidente dos Estados Unidos? Eles já têm tudo programado, eles trabalham e é aquele presidente. Então eles controlam o mundo, segundo alguns religiosos. Isso é verdade? Não é verdade. É mentira. Não existe essa classe aí que domina. Porque existe classes aí que tentam manipular o mundo inteiro. Aí eu até concordo, mas que está fazendo isso, dominando, dizendo quem vai ser o presidente daqui e dali, isso não existe. Então, esse negócio de Illuminati, também, veja bem uma coisa, o Javier me colocou aqui a questão da maçonaria. Veja bem, a maçonaria, o que nós temos que tomar cuidado é o seguinte, não julgar o que está aí fora, religioso, as sociedades secretas, pelo que é falado. Isso é um perigo. Eu vi, por exemplo, na época da eleição, da última eleição que teve para presidente da República, uma sociedade maçônica com faixa contra a que foi eleita atualmente, se manifestando. Então, se criou muita coisa em torno das sociedades secretas. Eu quero dizer para você que a gente não apoia as sociedades secretas por um motivo. Não apoia pelo conceito que eles têm de Deus. Que se eles fossem só uma associação beneficente, como se pretende ser, mas não se envolvesse com a questão religiosa, não teria problema. Mas a partir do momento que uma sociedade secreta, ela dá uma definição para Deus, Deus é isso. Deus é o quê? É o espaço, as árvores e o planeta, isso é Deus. Aí não pode, aí está errado, né? Por exemplo, nas escolas, você estuda lá que Deus... Não, você estuda lá que o homem foi criado do macaco. O homem é a evolução do macaco, não é? A teoria evolucionista. Mas na mesma escola que você está estudando, tem um professor que ele já é cristão, ele já defende a criação, a tese criacionista, que foi criada por Deus. No entanto, você não briga com nenhum dos dois, né? Você vai lá, escuta aquilo, são teorias, você tem a sua maneira de crer, não te afeta. Assim também eu penso com respeito às associações secretas, não é? De repente, como eu falei, no nosso caso, eu não posso fazer parte de uma associação porque vai conflitar com a minha fé, vai botar em conflito com a minha fé. Eu não posso ao mesmo tempo acreditar numa coisa aqui, em Deus como único, enfim, e depois eu acreditar lá na minha sociedade que Deus é a natureza. Não posso, aí eu estou... Então, não é o que eu falei. Mas no ponto de vista social, a razão da existência, não é a razão social, a razão da existência daquela sociedade, as coisas que ela faz, essas são coisas que a gente tem que levar em consideração. A gente não pode atacar por atacar. Não, eu não tenho que atacar nada. Alguém me perguntou recentemente lá do Templo de Salomão, do Edir Macedo, de São Paulo, o que eu achava. O que eu acho? Tem duas coisas. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que vai despertar as pessoas para o sentimento judaico, não é?
para conhecer mais a respeito do judaísmo, do sacerdócio, da Mishkan. E despertando essas pessoas podem não parar naquilo ali. Tá bom, Edir, tudo que você ensinou para nós tá bom, mas agora eu quero mais, agora eu me interessei. Então esse é o lado positivo, né? É o lado benéfico daquilo ali. Agora o lado ruim é a intenção de influenciar os judeus. Por uma obra monumental daquela, pelo significado do tema para o judeu, achar que o judeu vai se converter, vai ser da universal. Esse é o lado negativo. E aí vai bagunçar a religião, né? Como foi falado hoje aqui, né? Hoje ou ontem, não me lembro. Você não pode ficar usando um talite. Tem muitas religiões evangélicas aí que o cara prega com talite. Não pode, isso aí é... Já pensou se eu vestir uma batina de padre aqui? A Igreja Católica vai achar ruim. Esse homem não é padre. O que é isso? Está usando a nossa roupa. A nossa indumentária. Então não pode. Esses símbolos não podem ser usados. Chofar, tocar chofar nas igrejas. Na verdade, a gente deixa que toque, a gente não vai se meter. Mas não é o lado bom disso aí. Mas tem o bom, que tá tocando o chofar ali, vai ter um ou outro que vai se interessar pela fé judaica. Entenderam? Então a gente tem que ver as coisas assim, a gente tem que ver as coisas, não ficar radical de um lado ou do outro. Tem que avaliar, não é? Eu já falei várias vezes para vocês que Israel é beneficiado, a Bíblia chegou no mundo inteiro por causa das religiões cristãs. Então para que a gente vai brigar, entrar na internet, ficar alimentando brigas inúteis ali contra esse pastor, aquele pastor, contra o Papa? O que o Papa está fazendo é isso que eu falei. Comentar o lado bom do Papa, que ele ameniza essa briga religiosa entre os próprios cristãos, ele acalma isso aí, não é? Fortalece o cristianismo contra esses outros que usam de violência e que usam até o nome do Islã, porque o Islã ele não manda fazer isso. São fanáticos dentro do islamismo. Então a gente tem que sempre avaliar o lado bom, o lado ruim, mas considerar o lado bom também. Certo? Bom, então, o anticristo, a vinda do anticristo. O anticristo, eu não vou entrar nesse pormenor aqui, né? O anticristo já veio. O anticristo, nós podemos marcar como ponto da vinda dele a entrada da apostasia, no quarto século. Ali começou o reinado do anticristo, praticamente. Começou a se estabelecer ali no quarto século, quando a religião fez um acordo com Constantino, porque a religião era perseguida por Roma, e Constantino é dito que ele viu um sinal no céu, o imperador, e lá estava escrito: com este sinal vencerás. Então o sinal era de uma cruz que ele viu. Aí ele passou a desenvolver um relacionamento com os cristãos, por causa da cruz. Aí ele fez as propostas dele para os cristãos, tanto é que o Constantino era considerado como um pontífice pela religião na época. Ele foi colocado assim, quase que como um papa na época, porque ele era um imperador, mas ele defendia a religião. E em troca, olha, vocês não serão mais perseguidos, mas desde que a gente busque uma religião que possa unificar o meu império. Não adianta eu apoiar o cristianismo e todas as pessoas que tem aqui que não são cristãos virarem contra o governo. Vocês têm que acomodar as coisas. Então a religião começou a fazer isso. Bom, primeiro baniu o judaísmo, baniu o Shabat, baniu as festas judaicas, proibir a circuncisão. Primeiro tirar o judaísmo de dentro da religião. E com isso se dividiu ali a igreja, então, numa parte que fugiu para o deserto, uma parte que manteve a fé, fugiu para o deserto, e a outra parte ficou fiel a Constantino, que é a que se estabeleceu. Também coube à religião católica, no caso, a definição do cânon do Novo Testamento.
Foi ela que determinou 27 livros. Havia, acredito eu, que mais de 100 livros sobre a religião, mas foi a religião católica que selecionou 27 livros e montou o cânon. Agora vocês podem dizer para mim assim, mas então está tudo errado. Não. Nós não chegamos aqui no que chegamos através da Bíblia e da Bíblia que contém esses 27 livros. Deus não permite que as pessoas façam coisas além de um certo limite. Por outro lado, Deus também não permitiu que fossem colocados livros que viessem a complicar mais a situação. Então Roma colocou aquilo que quis, mas aquilo que Deus permitiu que fosse montado o cânon. Então ela montou também, essa parte que permaneceu fiel a Constantino, montou o cânon de 27 livros. Ao longo dos séculos, esses 27 livros foram temas de discussão. E quando Lutero, no século XVI, pregou a reforma protestante dentro da religião romana, Lutero não queria formar uma nova religião, ele queria reformar, por isso que é chamado de reforma, a religião católica. Principalmente nessa questão do perdão de pecados, que era a venda de indulgência, essas coisas que eram escandalosas, se vendia perdão de pecados. E o Lutero, um monge alemão, ele se levantou e começou a pregar contra isso aí. E ele não ganhou a parada, ele foi expulso da religião católica, não é? Então, mas esse Lutero e esses protestantes que surgiram da reforma, eles não aceitaram os 27 livros. Eles aceitaram somente 23 livros. Então o Apocalipse não valia, Tiago não valia, se eu não me engano, uma carta de Pedro, Hebreus. Eu acho que são essas quatro livros aí que não foram reconhecidos por Lutero. Hoje o protestantismo que surgiu de Lutero aceita os 27, mas o protestantismo original não aceitava. Então essa coisa de que é a Bíblia e a Bíblia só, e que a Bíblia é composta de 66 livros, isso já é mais recente, porque o Lutero, a Bíblia era de 62 só. E era o protestantismo. Então, essa parte apostatada, eu estava falando do anticristo, né? Ela se uniu a Roma pagã, a Roma imperial, e ao se unir à Roma imperial, ela teve que fazer um pragmatismo, uma mistura de ensinamentos pagãos com cristãos, fazer uma montagem disso aí. Então, por exemplo, o Natal era celebrado, se não me engano, a 6 de janeiro, ou por volta dessa época. E aí, até hoje, a Igreja Católica mantém, por exemplo, a festa dos reis, Santos Reis, né? E era considerado o dia do sol, o 25 de dezembro, considerado o dia do sol. Aí eles já jogaram o nascimento de Yeshua, de Jesus, para essa data. A gente tem estudos a respeito disso, não vem o caso no momento, mas que mostram que Yeshua nasceu no mês de outubro, por ocasião das festas judaicas. E isso, até de certo, não dá para definir a data, mas dá para definir o mês, comprovadamente. Tanto é que Pêssar, Yeshua morreu em Pêssar, né? Em Pêssar. 33 anos e meio, ele morreu na época de Pêssar. Então, se ele morreu com 33 e meio, quando é que era que ele completaria 34? Nas festividades judaicas, que é o período que ele nasceu. Mas aí Roma, então, aceitou a guarda do domingo
e colocou o nascimento de Jesus, de Yeshua, nessa época. Por quê? Porque já era um ponto a menos de divergência. As celebrações, as saturnálias ou as saturnais romanas continuariam sendo feitas, mas agora celebrando, entre aspas, o Deus cristão. O sábado ela mudou para o domingo, porque, de acordo com o seu entendimento, ressuscitou domingo. Então, o dia que ele ressuscitou era mais santo do que o sábado. Uma comemoração especial, o dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Sobre esse ponto também, nós temos o conhecimento de que Yeshua ressuscitou no final do sábado e não no domingo de manhã. Morreu numa quarta-feira e ressuscitou no final do Shabat. Isso aí eu acho que na continuidade do estudo aí, provavelmente o Moshe poderá abordar com vocês toda a argumentação em torno da morte de Yeshua na quarta-feira e a ressurreição no final do Shabat. Então esse conhecimento é um conhecimento que a gente traz conosco há mais de 35 anos. Nós já temos essa compreensão. Então o anticristo, na verdade foi o que o anticristo? Foi a união da religião cristã, da religião verdadeira, já fragilizada pelo paganismo, a fusão dela com a Roma pagã. Aí deu a Roma religiosa, que é essa que está aí hoje. Então o Império Romano ele teve duas fases, teve a fase do Império Pagão e do Império Religioso. No Império Pagão reinava Constantino, no Império Religioso, Constantino muda a capital de Roma para a Constantinopla, que eu acho que o nome até foi dado por causa do Constantino mesmo. Muda a capital de Roma para Constantinopla e deixa Roma livre para o Papa reinar ali como rei no sentido religioso. Então ali começa o reinado. Roxo, mas lá fala que ninguém podia comprar nem vender se não tivesse a marca da besta. Isso já se cumpriu? Já se cumpriu. Por quê? Porque você vê, por exemplo, hoje, qualquer transação que você vai fazer hoje, de um imóvel, de um carro, você não tem que ter o CPF, não tem? Tem que ter o CPF. Envolve um CPF, não é? Então, mais ou menos isso. Se você não tem um CPF, você não consegue fazer determinado negócio. A gente não pode fazer negócio. Mas não pode por quê? Porque você não tem o CPF. Naquela época, isso é só um exemplo. Naquela época, quem não aderisse a Roma tinha que fugir da cidade para não ser perseguido. Quem insistisse em guardar Shabat, e não crer na Trindade, e não crer em Natal, e por aí vai, tinha que sair do meio da comunidade. Então o cidadão fez o quê? Juntou a família dele e fugiram para as montanhas, para os lugares não habitados. E o que significa isso? Significa que ele não tinha mais como viver uma vida normal. Ele não podia comprar e nem vender. Porque ele estava sob perseguição. Se ele aparecesse na cidade para comprar ou vender um imóvel, ele era morto. Então foi o período em que a mulher foge para o deserto, que Apocalipse 12 fala que a mulher fugiu para o deserto. A mulher representa Israel, tanto o Israel natural como o Israel que crê em Yeshua. Porque o Israel que natural também foi perseguido. Então não foi só
a congregação que cria em Yeshua, a parte da congregação que cria em Yeshua, que fugiu para o deserto, mas também a parte que defendia a fé judaica, que não cria em Yeshua, também teve que desaparecer. Então, esse foi o tempo em que há a marca na mão e na testa. Na mão significa também a questão da guarda do Shabat. Então, veja bem, na mão significa que você trabalha, faz. Na testa significa que você crê, está na sua mente. Então, essa marca foi implantada na mão e na testa. Então, o pagão, ele não trabalha no domingo e nem crê que o sábado é o dia de guarda. Ele crê que é o domingo mesmo. Então, ele tem a marca na testa, na mente e nas mãos, porque ele não trabalha. Isso é verdadeiro. Então, bom, aí depois eu tenho que ver o texto aí, porque agora... Então, o que acontece? Vocês entenderam? Então, o anticristo surgiu nesse período. E esse período de perseguição do anticristo, na nossa visão, na nossa compreensão, se estendeu do ano 500 e pouco até o ano de quase 1800. Foi o período do domínio total do Império Romano Pagão. Ele dominou totalmente durante esse período, do ano 500 e alguma coisa até o ano de quase 1800. Quando aquele governante francês, como é que chama ele? Napoleão Bonaparte decretou a prisão do Papa. Quer dizer que foi a primeira derrota que o Império Romano Pagão teve, foi quando o seu líder foi preso, foi aprisionado. Então isso marca. Agora veja bem, gente, já no século 1910, 1920, o protestantismo estava muito forte nos Estados Unidos, na Europa. E nessa época se criou a teoria das duas vindas de Jesus, Yeshua. Primeira e segunda vinda. E se criou também a teoria, veja bem, a profecia de Joel, a profecia de Daniel fala assim: 70 semanas estão determinadas para a vinda do Mashiach, enfim. Na metade da semana será tirado o sacrifício. Então, contava-se 69 semanas proféticas, que vai dar 383 anos, 70 semanas proféticas, a partir ali do cativeiro babilônico, da saída da ordem do cativeiro, 70 semanas estão determinadas. Então você vai chegar até o nascimento de Yeshua. A 69ª semana chega no nascimento de Yeshua. Aí a última semana de 7 anos, porque são 7 anos, se você multiplicar 7 por 70, 7 vezes 7, 49, 490. Mais 7 vezes 9 vai dar 63. Não é isso? Então, na semana 63, semana profética de anos, nasce Yeshua. 3 anos e meio depois, que é a metade da semana, morre Yeshua. Cessa o sacrifício. Você vai falar, não, mas o sacrifício continuou, mas não tinha mais valor. O véu do templo partiu de alto a baixo. O véu do Santo dos Santos partiu de alto a baixo. Um acidente? Claro que não. Claro que não. Estava dizendo, daqui para frente acabou. Esse serviço agora já é via Yeshua. Aí mais cerca de 30 e poucos anos depois, anos 70,
Jerusalém é invadida pelos exércitos de Tito e é definitivamente encerrado o serviço que era feito no santuário, mesmo não tendo validade. Então, o serviço de expiação continuou sendo feito depois da morte de Yeshua, mas não tinha mais validade para expiação de pecados. O povo judeu deixou de fazer sacrifício não é por causa de Yeshua, é porque o templo foi destruído. Entenderam? Então, aí você tem 69 semanas e meio, morte de Yeshua. Aí você tem mais 3 anos e meio, né? Deixa eu recapitular aqui. Você tem a morte de Yeshua, daí você tem mais 3 anos e meio, aí começa-se então a morte de Estevão e começa então a se expandir a pregação, né? Então você tem as 70 semanas completas nos dias de Yeshua. Completas. Você não tem como desprender uma semana. Veja bem, é como se eu dissesse para vocês assim que eu tenho 25 anos de idade. Vocês concordam que eu tenho 25 anos de idade? A Nilza concorda. Aqui está cheio de gente desse tipo, sabe? O que você quer ganhar, Nilza? Quer ganhar o quê? Né? Concorda que eu tenho 25? Eu não tenho. Mas eu poderia dizer assim, olha, dia 7 de março, 25, 45 mais 25 dá quanto? 45 mais 25. Dia 7 de março de 1970, eu completei 25 anos. E eu tenho 25 anos. Porque parou a contagem de anos e vai recomeçar em 2016. Agora eu vou fazer o ano 26 agora. Parou em 2015, completou 2015, agora vai contar de novo a minha idade. Então eu vou fazer 26 agora, tá vendo? 26 anos, estou mais jovem aqui, a maioria aqui. 26 anos. Pode fazer isso? Não pode. Está errado. Ninguém pode segurar uma contagem. A contagem não pode sofrer interrupção. Então a contagem, de acordo com o protestantismo de 1920, Margaret Mack, qualquer coisa, o nome da mulher lá, que criou isso. Ela teve um sonho, uma visão, se vocês quiserem. Agora não dá, mas eu posso passar o nome dela para vocês. 1915, 1920 aproximadamente, ela teve um sonho. Começou naquela época também a questão dos sonhos, das visões, do espiritualismo, né, do pentecostalismo, essas coisas tiveram aquele embalo e gente tendo visão e tal, né? E eu tive o privilégio de, no começo da nossa fé, termos um programa de rádio aqui na Marumbi, aqui, em onda curta, pegava quase que na metade do Brasil aqui. E um dia eu fui chamado pelo diretor da emissora, não sei se ele é vivo ainda, da família Ensen. Ele falou para mim: você não pode pregar isso aqui na minha rádio. Eu só tenho programa evangélico aqui, você está pregando que ninguém vai morar no céu aqui, você está pregando essas coisas aqui que eu vou ter que tirar o seu programa do ar, porque se eu não tirar o seu, os outros vão sair do ar. Eles estão fazendo pressão, ou tira ele ou a gente sai. Na época eu pregava isso, que o reino milenar seria na terra. O reino milenar vai ser na terra, não vai ser no céu. Hoje a Assembleia de Deus crê no reino milenar na terra. Os batistas crêem no reino milenar na terra. Na época que eu pregava, eles ainda não criam. Isso aí não tinha chegado na teologia, nas faculdades teológicas aqui do Brasil ainda. Aí chegou que o milênio era na terra. Você pega a harpa cristã, não sei de hoje, né? Você pega a harpa, tá cheio de hino falando que vai morar no céu. Cheio.
E por quê? Porque a harpa foi criada e eles não criam nisso. Agora eles creem que o reino milenar vai ser na terra. Os batistas creem, os da Assembleia creem, os pentecostais creem. Só que eles creem que vai ser assim, ó. Deixa eu explicar para vocês. Creem que o reino milenar vai ser na terra. Mas eles creem que Yeshua vem, Jesus vem, rapta a igreja, é o tal rapto secreto, que também foi criado pela Margaret MacDonald, se eu não me engano o nome dela. Ela também desenvolveu isso, rapto secreto, vem, rapta a igreja. Inclusive lá em Mateus, eu vou ser obrigado a mostrar esse texto para vocês de Mateus, que fala que um será levado, outro deixado. Vocês podem até procurar aí. Está lá no 24 de Mateus, por aí. Um será levado, outro será deixado. Procurem lá. Vocês vão ver que coisa surpreendente que tem ali. Para vocês que a gente nunca estudou isso ultimamente, vai ser surpreendente. Então eles creem que tem o rapto secreto, a igreja vai para o céu, começa um reinado de 7 anos no céu, que é a semana 70, desprendida da 69. A 69 foi quando veio Yeshua, aí parou a contagem e começa a contar na vinda dele agora, a última semana. É a 70ª semana. Então o que acontece? A igreja vai para o céu, os crentes que não foram fiéis ficam aqui, até se dizia, eu fiquei, tem uma série de teoria aí, né? Pois é, não, o povo foi embora, eu fiquei, eu não vigiei, e eu fiquei, um será levado, será deixado, e eu fui deixado, eu fiquei porque eu não vigiei. E esses aí, esses coitados aí, vão enfrentar o reinado do anticristo. Porque o anticristo, 3 anos e meio, vai reinar aqui na terra. E vai reinar com vara de ferro aqui, vai dominar esses religiosos, vão sofrer muitos religiosos que não foram fiéis e que não subiram com Jesus no rapto, vão ficar sob domínio do anticristo aqui. É por isso que a maioria fala que o anticristo ainda vem. Isso não existe, o anticristo já veio e reinou desde a apostasia até o final do século 17, 18, né? 1800 aproximadamente. Já acabou o período do anticristo. Então não vem anticristo nenhum. Vocês têm aí, tem o texto de Mateus aí? 24, como é que diz aí? Alguém pega o microfone, agora é a hora de alguém ler para nós. Vamos ler aí, não é? A respeito daquele dia, ninguém sabe, começa assim, não? Como é que começa aí? Porque estarão dois no campus. A Bíblia judaica, né? Só vai mudar o palavra. Terá o tempo para quem estiver em Yeshua fugir para os montes. Se alguém estiver no telhado, não deve descer para juntar os pertences da casa. Se alguém estiver no campo, não volte para pegar o casaco. Não é isso, não. Eu fui confiar, tá vendo? Fui confiar que ia ler certo, não leu, tá vendo? 24, 36 em diante. 24, 36. Vamos lá. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, apenas o Pai. Porque a vinda do Filho do Homem será como ocorreu nos dias de Noa. Tá vendo? Daquele... Segura aí que eu vou mandar ler mais, né? Porque daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Isso aí é uma prova que Yeshua não é o próprio Deus. Como é que ele não sabe? Se ele é Deus. Então ele... Não é? E como foi nos dias de Noa, será também a vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nos dias de Noé,
estava havendo uma grande tribulação na terra? Estava todo mundo atribulado, guerra, perseguição. Era assim? Como é que o povo estava vivendo nos dias de Noé? Como é que estava a vida nos dias de Noé? Noé lá fazendo a arca, pregando para o povo chamando ele de doido, né? Cara doido, fazer um negócio desse tamanho, esse cara tá louco mesmo. Não é? Falando que vai chover. Como assim chover, cair água do céu? Há quem diga que nunca tinha chovido na terra ainda. Há quem defenda essa teoria, que a umidificação da terra se dava, como no Éden, de um vapor. Eu não sei se vocês lembram, vocês já ouviram falar em orvalho? Tem orvalho hoje, não? Tem. Tem? Claro. Eu não vejo mais orvalho, não. No meu tempo era gostoso, que você levantar de manhã, estava tudo molhadinho, assim, o campo, né? Hoje está tudo seco, né? Mas tinha orvalho. E como é que aquilo é umedecido se não choveu? Como é que vocês explicam? Não choveu à noite e a grama está molhadinha, como é que é? Né? Então acredita-se que até na época de Noé, não havia chovido. A umidade da superfície terrestre se dava através da vaporização da água, tá? Bom, mas então o Noé pregando lá que ia ter um dilúvio, que ia inundar a terra, chover, cair água do céu. Esse camarada tá doido. Mas como é que estava se vivendo nos dias de Noé? Como é que o povo estava vivendo? Como é que estava vivendo? Vamos ver se diz aqui. Porquanto, vamos ver aí, 38. Nos dias antes do dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Veja bem, vocês podem pôr o versículo lá, não estão pondo porque eu não pedi, mas pode pôr, não é proibido não, tá? É que aí o internauta que não tiver com a Bíblia, desde que seja uma versão, diz que agora arrumaram uma versão nova lá em cima, vamos torcer, né? Que aquela que eles arrumaram era uma aversão, não versão. Bom, então veja bem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Como é que as pessoas estão vivendo hoje? Como é que o mundo está vivendo hoje? Como é que é? Estão comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, indo para a praia, passeando, pulando carnaval no Rio de Janeiro, na Bahia. Normal, vida normal, vamos dizer assim, né? Normal. Assim estava nos dias de Noé. Mas qual que é o problema hoje? Não, o problema é que eles falam aí que vai ter uma grande tribulação. E aí? E aqui está falando que é como nos dias de Noé, não tinha tribulação nenhuma. Quem está falando aqui é Yeshua, que como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento até que no dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, eles não perceberam. Noé entrou na arca, colocou os animais lá dentro da arca, como Deus mandou. Não é isso? Um casal de cada espécie, não foi? Pegou um casal de cada espécie e colocou na arca, não foi? O que as Haverote acham? Tá todo mundo... Responda, né? Ele pegou um casal de cada espécie, não é? Você está dando opinião aí, rapaz. Não dá opinião. O que você acha? Posso dar uma bronca nele? Ele já está desmentindo o que eu estou falando aqui. Como é que é? Era um casal de cada espécie? Não. Era o quê? Como é que eram os animais que Noé colocou na arca? Dos casais limpos. Vamos dizer lá, o boi e a vaca, quantos tinham lá na arca? Quantos que Noé colocou? O boi e a vaca. Quantos que Noé colocou? Quantos bois e quantas vacas? As Haverote ali. Estão olhando para cá. Está tudo entendendo. Só não querem responder, né? Não querem.
Elas querem que vocês entrem pelo cano. Eu respondo errado. Quantos bois Noé colocou na arca e quantas vacas Noé colocou na arca? 7 bois e 7 vacas. Então não é um casal de cada. Isso é outra história, fábula. Dos animais limpos, 7 casais. Agora casal do quê? Impuro. Vamos pegar aí um porco. Quantos porcos e quantas porcas, leitoas, ele colocou na arca? Quantos? 1 e 1. Só um casal. Mas por que será que ele colocou só um casal de porco lá e de carneiro ele colocou 7, de boi colocou 7? Por quê? Vocês sabem por quê? Também? Porque ninguém come porco. Quando a arca baixou, acabou o dilúvio, tiveram que comer animais, aí não extinguiu a espécie. Agora, se comesse porco, tinha acabado, porque um casal só, já era, não tem mais porco. E Deus, até para os nossos amigos aí que são ambientalistas e tal, fica sabendo que as espécies não vão se acabar. Deus não deixa acabar as espécies. Aliás, tem alguma espécie que eu acho até que vão se acabar, e eu acho até que Deus não criou no Éden. Eu acho, por exemplo, vocês acham que Deus criou barata no Éden? Você acha? Barata, pulga, casal de pulga, Deus pôs lá para ficar picando Adão e Eva lá. Vocês acham? Pernilongo, Chico Cunha. Tem agora o Chico Cunha, né? Francisco Cunha é o nome dele. É, o Chico Cunha, o Chico. E mais o outro, o Zika. Tá dando Zika agora, né? O Zika. Você acha que Deus criou isso aí? Eu não acho. Eu acho que isso aí veio depois do pecado do homem. Eu disse que a terra ia produzir pragas. Não disse? Depois do pecado, então produziu esses bichos aí, porque não é possível. Se tiver esses bichos no milênio, eu vou dispensar o milênio. Eu vou querer ter repelente no milênio, né? Então, o que acontece? Noé colocou então ali os animais na arca, né? Eles não perceberam, não é? E o que aconteceu aí? Não perceberam até que veio o dilúvio e o que o dilúvio fez? Como é que está aí? Como é que está escrito? Põe lá na tela para nós. É o verso 39. Veio o dilúvio e aconteceu o quê? Vamos lá, gente. Levou. O que é levar? Levar é largar no lugar? Veio o Alain aqui e levou o copo. Quer dizer que o copo ficou aqui na mesa. Não, levou, quer dizer que o copo não está mais aqui. O dilúvio veio e fez o que com as pessoas que não creram? Levou aquele povo. Não é? Não é? Não é? Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Tracinho, assim será também a vinda do Filho do Homem. Será também do mesmo jeito, do mesmo modo. Vai ser levado um tanto aí, né? Yeshua vem e vai levar um tanto. Como é que diz na versão judaica aí da Bíblia? Será exatamente desta forma quando o Filho do Não, Homem vier. Lê o verso inteiro. O verso inteiro. E eles não perceberam nada, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Será exatamente desta forma quando vier o Filho do Homem. Gostei do meu amigo aí, o... Como é que é o nome dele? Agora fugiu o nome dele. O autor dessa Bíblia aí é o... Não é o Dan Juster, não, é o... David Stern. David Stern. Parece que ele mora lá em Israel. Um americano que mora lá em Israel. Eu espero conhecê-lo lá nos Estados Unidos, se Deus quiser, né? David Stern. O Dan Juster, o Paul Wilbur, e aí vai, né? Vamos ver, talvez eu ainda vou ter uma história para contar para vocês ainda.
Mas está aí. Até que veio... Então vamos ler o 40 agora. Assim, é exatamente assim, não foi que a reverenda Nilza leu? Exatamente assim vai acontecer, né? Então vamos ler o 40. 40 agora. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Olha, então o que vai acontecer, né? Vão estar 2... Não está conseguindo colocar o texto para nós lá? 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Agora, a minha pergunta é o seguinte. No caso de Noé, quem ficou e quem foi levado? No caso de Noé, um será, né? E veio o dilúvio e os levou. Quem ficou e quem foi levado? Noé, a família, foi levado. Ficou. Noé e a sua família ficaram. E os pecadores levados pela água do dilúvio, ou seja, foram destruídos. E tem 2 mulheres no campo. 2 homens, né? Espera aí. Estando 2 no campo, 40. Volta lá o 40 para nós. Estando 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. Quem é o que é o justo aí, o tzadik? É o que foi levado ou o que foi deixado? Deixado. Então o que foi levado entrou pelo cano. Como é que a vinda de Yeshua, os santos vão ser levados e os ímpios é que ficam? Está errado. Então não é como nos dias de Noé. Então está errado. Não pode dizer que é como foi nos dias de Noé. Então nos dias de Noé foi invertido. A situação foi invertida nos dias de Noé. Então, estando 2 homens no campo, um será levado e o outro deixado. O 41. Mulheres agora, né? Estando 2 mulheres. Vamos lá. Coloca para nós. Como é que diz na sua versão? Deixa na tela aí por enquanto. Como é que diz na sua versão? Espera aí. 2 mulheres estarão moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Você quer que eu diga a verdade para você? Isso aí não vai se cumprir. Porque mulher nenhuma moe trigo. Mas compra o trigo pronto no Walmart, né? Não dá. Bom, é brincadeira, né? Ou seja, 2 mulheres estarão trabalhando no campo, né? Uma será levada e deixada a outra. Quem é que é deixada e quem é que é levada? A justa é deixada e a pecadora é levada. E o verso 42 então fecha dizendo: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então você veja bem, eu li isso aqui, que eu falei que era uma bomba, né? Isso aqui é uma bomba, para esse pessoal que acha que o rapto secreto vai ser levado o bom e o ruim fica aqui. Está errado, não. Essa passagem aqui não está dizendo isso. Essa passagem não está dizendo, está dizendo o contrário, que fica, o justo fica e o ímpio é levado. Mas esse levado aqui significa levado à destruição. O ímpio será destruído e o justo fica, sobrevive, tá? Então, isso é só um parênteses aqui no nosso estudo,
Então o que significa? Significa que na vinda de Yeshua não tem grande tribulação nenhuma. E que ninguém vai para o céu, porque o justo fica. Na parábola do trigo e do joio, vamos lá em Mateus 13, vou dar mais um detalhe para vocês. Mateus 13, parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, veja bem, fala de um campo, preste atenção, depois vocês vão saber o que é cada parte dessa. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, os que trabalham no campo, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Então, o maligno veio. Tem gente falando que não existe demônio, diabo. Olha, gente, você sabe que tem coisa que é até desprezível. Não, eu não vou perder meu tempo e ficar citando passagem aqui, e mais passagem, dizer que não existe diabo. Claro que existe diabo. E quem acredita no escrito da Brit Hadashah, está escrito que aqueles que fizerem o mal serão lançados no lago de fogo e enxofre, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Não existe diabo. Tá bom? Não existe diabo, daqui não vai existir Deus, não vai existir religião, não vai existir nada daqui a uns dias. Para quem acredita que não existe diabo, daqui a uns dias não vai existir nada para eles. Começa assim, não acredito numa coisa, não acredito na outra. Tudo é paganismo. Eu acho que tem paganismo, mas você tem que ter o bom senso. Veio o inimigo e semeou o joio. Isso aqui se refere à criação do mundo, ao Éden. Não é? O filho do homem veio e criou e semeou trigo aqui. Colocou Adão e Eva e deu poder a eles. Disse: crescer e multiplicar, encher a terra, dominai um reino de paz e justiça aqui na terra, o trigo. Aí veio o inimigo e semeou o joio. Aí já iludiu Eva, que Eva ia ser como Deus, que não ia morrer nunca e que ia poder fazer o que quisesse. Semeou o joio. Foi o inimigo. Não existe diabo. Não existe. Quem foi que seduziu Eva? Não tem diabo. Quem foi? Tem coisa, gente, que, olha, sinceramente, olha a minha cara para você ver como é que eu tô. Não dá. Eu às vezes escuto certos pregadores, eu desligo, eu mudo ali, eu paro com o YouTube ali, porque eu não aguento. Aquilo vira o estômago da gente. Não existe. Então tá, não existe. Tá bom, toca o seu barco. Vai tocando aí. Uma hora você encosta numa rocha. E aí já viu no que dá, né? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então logo na sequência apareceu ali o Caim, que era filho de Adão, e veio a geração dos ímpios ali no meio da geração dos justos, tá? E os servos do pai de família, veja que coisa interessante. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Quem são esses servos aqui? Eu estou dando já a resposta, né? Não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos do pai de família disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então os servos do pai de família quiseram arrancar o joio de cara. Quer dizer, o joio apareceu depois.
Adão e Eva tiveram os filhos, Caim e Abel, tiveram outros filhos, não foi só Caim e Abel, tiveram outros filhos, e o Caim tomou o rumo da impiedade. Aí os servos do pai de família falaram para o dono do campo: não quer que a gente vá lá e destrua o joio? Acabe, arranque o joio. Aí o que o dono do campo falou? Verso 30. Vamos ler o verso 30 agora. Coloca para nós aí o 30 no telão aí. O que o dono do campo falou? Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, até a colheita, né? E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio. Então, na ceifa, alguém vai ajuntar o joio, né? Vai fazer molhos desse joio e vai queimar esse joio. E o trigo, faz o que com o trigo? O trigo, porém, faça o quê? Recolhei-o no meu celeiro. Então alguém já fala: vai para o céu. Não. Escuta uma coisa, alguém aqui já lidou com lavoura? Alguém aqui já lidou? Tem parente que tinha lavoura? Tinha celeiro lá na lavoura do seu pai lá? Tinha celeiro? E aonde é que ficava o celeiro? Celeiro. Seu pai tinha lá uma plantação de milho, de soja, seja lá o que for, e tinha o celeiro. Aonde é que ficava o celeiro do seu pai? Será que a lavoura do seu pai era onde? Vamos supor que a lavoura do seu pai fosse lá em Ponta Grossa. O celeiro era em São Paulo? Aonde era o celeiro? Não, na mesma fazenda. Então, o trigo é para recolher aonde? No celeiro. E o celeiro está aonde? No campo, no mesmo campo que foi plantado o trigo. Então, o celeiro é aqui, não é no céu. Ah, recolhei no celeiro, leva para o céu. Não, como que o celeiro é no céu? E a lavoura é na terra? O campo é na terra e o celeiro é na terra. Certo? Então, o Senhor disse para os servos o seguinte: ó, deixa crescer. Alguém já perguntou para vocês assim: por que Deus, quando o pecado entrou no mundo, Deus não tirou logo? Ninguém perguntou isso para vocês ainda? Por que Deus deixou ir para frente? Ninguém perguntou para vocês? Por que Deus já não deu um jeito ali? Está aqui a resposta. Deus mandou deixar. Deixa crescer junto. É por isso que está o trigo e o joio junto hoje. Deixe crescer junto o trigo com o joio. Na colheita, vocês vão colher primeiro o quê? Como é que diz aí? Colher primeiro? Como é que está aí no 30? Bota o 30 aí de novo no telão para nós. Como é que está o 30 aí? Ajuntai o quê? Primeiro o joio. Não é curioso? Lá nos dias de Noé, quem que foi primeiro? A primeira rodada assim, quem que foi? Os ímpios. Agora no fim, vai ajuntar primeiro o joio. E vai fazer o que com o joio? Queimar. E o trigo vai fazer o quê? Ajuntar no celeiro. Agora só que tem uma diferença. O celeiro está na terra, não está? Mas o trigo tem que ser ajuntado. Tem que juntar o trigo. A terra, ela é redonda, né? Em toda a superfície da terra tem gente que serve a Deus, não tem? Esse é o trigo, esse trigo tem que ser ajuntado, gente. Sabe, quando você junta, você tira o trigo do lugar que ele está. Quando você vai juntar, você tira. E junta com outro que está no outro canto, o trigo que está lá, o trigo que está acolá, você não tem que juntar ele? É um trigo que está
que deu lá no canto da propriedade vai ser ajuntado com o trigo que está lá no outro canto da propriedade, vai ser juntado. E aí vai ser guardado no celeiro. O que é isso? Yeshua, quando vier nas nuvens, vai ocorrer o arrebatamento dos santos. Então, os santos que estiverem lá no Japão, lá no lado de baixo, se é que nós estamos lá de cima, não sei, ou nós que estamos em cima estamos embaixo, não sei. Eu acho que isso não existe, né, na verdade, no universo. Então, aqueles nossos raveirinhos que estão lá no Japão, trigo, ele vai ter que ser juntado. E o que está lá na América do Norte, e o que está no Paraguai, o que está no Brasil, o que está... Enfim, esse trigo vai ser juntado e vai ser colocado no celeiro. O que é isso? Os santos vão ser juntados sobre as nuvens, em Jerusalém. Nós vamos ser transportados, os santos vão ser transportados para as nuvens sobre Jerusalém, ajuntado. E aí vai descer Yeshua e vai se encontrar com esses santos nas nuvens. E aí ele desce com os santos no celeiro. Dali eu acredito que esse trigo vai se distribuir de novo, porque aí eu vou dar mais um versículo para vocês. Vamos ver se dá tempo, né? Então vamos ler a interpretação da profecia, muito embora eu já dei, né? Mas vamos ler aqui. 36. Vamos ler o 36. Quem vai ler para nós? 36 em diante. Vamos. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Agora você veja bem, os discípulos não entenderam nada, né? A gente está de parabéns aqui, nós estamos entendendo o que eles não entenderam, né? Mas você veja bem uma coisa aqui, quer ver, ó? Quer ver, ó? Leia o 10 e o 11 primeiro, antes de continuar a leitura, do mesmo capítulo, o 10 e o 11, do capítulo 13. Capítulo 13, 10 e 11. Pega o microfone. Não, eu acho que você desligou o microfone. É para cima. Aí, agora deu, pode falar. Vai. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Tá vendo? Ó, os próprios discípulos, por que o Senhor usa parábola para falar com eles? Porque parábola é um negócio difícil de entender. Não é de fácil compreensão. Aí eles ficaram intrigados com Yeshua. Por que o Senhor usa de parábolas? Aí veja o que Yeshua respondeu. Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Tá vendo? É o que eu falei, a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Por isso que eu falei para vocês, quando o cara começa a fazer pergunta, e vocês ficam ali se matando para responder. Não, eu vou responder, eu vou perguntar por Oxe lá em Curitiba, ele tem resposta. Não perca seu tempo, rapaz. A eles não é dado conhecer. Você vai dar ferramenta para o cara depois chegar lá na igreja dele e dar uma explicação lá, todo mundo ficar de boca aberta. Pegou com você. Não é dado. É dado conhecer os mistérios do reino a quem serve ao Eterno. Agora, quem não serve ou não está a fim de servir, ou só quer se aparecer, ganhar conhecimento para se projetar, não é dado conhecer. Pronto. Por que o Senhor fala em parábolas com eles, Senhor? Fala claro. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não falo claro aqui com vocês? Falo ou não falo? Eu não falei para vocês que tem gente negando Yeshua. Tem gente dizendo aí que Yeshua está escondido. Tem gente dizendo aí que Yeshua não está à direita de Deus. Eu falo claro. E todo mundo entende o que eu falei?
vai atrás do cara que fala isso. É a mesma coisa que eu falar, olha, tá vendo esse copo aqui? Tem 2 copos aqui, tinha. Tá vendo essa garrafa e esse copo? Olha, esse copo aqui é água, aqui é veneno. Tá? Beleza. Todo mundo entendeu? Aí eu continuo a minha prédica. Daí dá sede na Nilza, ela vem aqui e bebe da garrafa. Não adiantou nada o que eu ensinei para ela. Não entrou na cachola. Foi atrás do veneno. Aí só resta esperar morrer, porque foi atrás de veneno, não foi? Então tá. Bom. Agora, quem bebeu a água do copo, eu falei, está vivo. Agora, quem bebeu o veneno, espere o resultado. Espere o resultado, que vem. E não vai demorar muito. Não vai. Então você tem que decidir em quem você acredita. Então esse negócio da gente querer... Eu estou aqui explicando no mínimo detalhes para vocês. Para alguns aqui, isso aqui é uma riqueza tremenda, esse conhecimento aqui. Mas para outros aqui, ele não está entendendo nada. Está, ó, entrando por aqui, saindo por aqui. Não está captando nada. Se vocês perguntarem para mim, o senhor acha que aqui tem gente que está... Tem. Eu acho que aqui tem gente que está ouvindo tudo que eu estou explicando e não está entendendo nada, e ele vem e vai beber água da garrafa. É por isso que Yeshua falava por parábolas. Que só os sinceros que queriam mesmo a verdade é que ia entender. Ele não ia perder o tempo dele. Entenderam? Então é preciso, gente, a gente ser esperto. Nós estamos lidando com a nossa salvação. A gente não pode dar bobeira com a nossa salvação. Não pode. Agora, Yeshua falou assim, pelos frutos conhecereis. Ah, mas eu não sei. Olha, sabe pelos frutos. Você não sabe o fruto? Então por que você vai atrás se você sabe o fruto? Pelos frutos conhecereis. Você sabe o fruto, aí você vai atrás se você quiser. Você não tem nem que ir atrás, você sabe o fruto, por que você vai atrás? Entendeu? E parece justo, ó, justo. Aqui ninguém fala de ninguém, aqui não tem Lashon Hará. Claro que não tem Lashon Hará. Porque se tiver Lashon Hará aqui, o primeiro que vai ser atingido sou eu. Eu vou ser o primeiro que a minha vida vai ser esmiuçada, vai jogar tudo no ventilador, então aqui não pode ninguém falar de ninguém. Não que seja certo falar, mas principalmente aqui, que se falar vai me atingir. Então eu tenho que me proteger. Então aqui não pode abrir a boca, ninguém pode abrir a boca aqui. Porque pode, nessa abertura de boca, atingir a mim. É por isso que eu sempre falo para vocês, com toda humildade eu falo, a minha vida está na mão de vocês. O que vocês quiserem saber de mim, eu dou, diga onde eu morei, onde eu vivi. Não é? Eu dou tudo para vocês que vocês quiserem. Porque eu não tenho problemas. Graças a Deus, eu digo. Não tenho. Minha vida não vai me envergonhar em momento nenhum. Ah, essa parte da vida do Rosh Hashanah aqui é negra. Não. Essa pode examinar minha vida. Desde quando eu era jovem, que eu tinha namorada, pode examinar minha vida. Desde quando eu não servi o Deus que eu sirvo, também autorizo examinar. Também autorizo. Né? Mas, então, eu falava, abrir essa pausa para a gente explicar por que às vezes você não tem que estar dando explicação para os outros. Não, mas se ele não ouvir a verdade e perecer, fique tranquilo, isso não é com você que ele vai perecer. Se ele for um cara que teme a Deus, que tem vontade de servir a Deus, ele não vai perecer não, Deus vai dirigir ele. Agora ele quer debater com você, ele quer explorar você, ele quer dizer que ele sabe mais do que você. Larga a mão, não ensina não. Pérola não é para jogar assim, entendeu? Não vou usar o termo aqui, não é para jogar pérola. Coisa preciosa você tem que dar para quem reconhece o valor. Você dá
um anelzinho desse aqui, que está no meu dedo aqui para um cara aqui, e você dá um aí de 50 quilates, para ele é a mesma coisa. Mas se eu pegar um anel e dar para um cara que entende de joia, ele, tem isso aí. Poxa, isso você está me dando, porque ele sabe o valor. Eu tenho um amigo meu, que ele é delegado, ele falou, você já ensinou isso para o povo? Para o povo saber a fonte. É engraçado esse amigo meu, que ele é delegado, que ele até falou para mim assim, falou, o senhor está indo lá para onde o senhor vai? Procura uma casa para mim lá, que eu estou aposentando e quero ir para lá. Eu falei, procuro sim. Eu gosto dele, eu trato ele do doutor mesmo. Procuro sim, doutor. O senhor vai querer morar perto de mim? Pois é, mas vê uma casa boa. Eu falei, deixa comigo que eu vou ver para o senhor. Então, que eu já estou aposentando. Eu falei, então aposenta que... né? Mas ele falou para mim, faça uma prédica. Ele falou para mim isso aí. Faça uma prédica e fala para o povo, se o povo valoriza aquilo que... Se tem segurança naquilo que está seguindo, que está crendo, fala isso. Eu não sei porque que ele falou isso para mim. Não é a primeira vez não, hein? Quase todo dia que eu vou lá com ele conversar, ele fala isso de volta para mim. Para eu falar para o povo, veja bem o que vocês estão seguindo, valorize, porque é uma coisa espiritual, não pode brincar. Ele fala para mim. É interessante. E ele ora 1h30 de manhã na casa dele, pelo Sidur. Ele está orando na casa dele. Ele ora. Ele ora mais do que eu. Ora mais do que eu, doutor, amigo meu. Né? É isso aí, né? Então, gente, é a gente cuidar da salvação da gente. Não pode entregar a salvação da gente na mão de qualquer um, não pode, né? Então, Yeshua falou, olha, a eles não é dado. Acabou. A vós é dado. O que vocês quiserem saber, eu explico, mas para eles eu não explico. Pronto. Senhor, com que autoridade faz essas coisas? Com que autoridade? Yeshua não podia responder, com a autoridade de Deus, que era o que eles queriam ouvir. Yeshua falou assim, eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí um olhou para o outro e viraram para Yeshua e falaram, nós não sabemos. Falou, também eu não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço. Porque eles sabiam, eles não quiseram se arriscar. Se a gente falar que é dos homens, esse povo aqui se revolta contra nós. Se falar que é de Deus, ele vai perguntar, por que vocês não creem então? Agora, quando eles perguntaram para Yeshua se Yeshua, com que autoridade Yeshua fazia aquelas coisas, se Yeshua falasse é de Deus, eles iam falar, blasfemo, quem é você para dizer que Deus te deu autoridade? Eles iam pá em cima de Yeshua. Então Yeshua falou, não, eu vou fazer uma para vocês também. Já que é pegadinha, para me pegar, eu vou pegar vocês. Eu não tenho que dar resposta. Não tem, eu meço para quem eu vou dar resposta. Eu não perco tempo, não. Eu não perco tempo. Vocês conhecem as chamadas Testemunho de Jeová? Já tiveram alguma oportunidade com elas? Eu já tive muitas oportunidades, muitos estudos. E eles procedem assim, eles vão na sua casa estudar com você. Se você resistir, primeiro ele fala para você, está vendo isso aqui? O que é isso aqui, amigo? É um copo. Você tem certeza que é um copo? Tenho. Do que é feito esse copo? É a estratégia deles, né? De vidro. Você tem certeza que é vidro? Tenho. Podemos continuar o estudo, então. Você não vai mais perguntar se esse copo é de vidro. Não. Então tá, aí ele continua estudando. Daqui a pouco entra num ponto lá que pega um outro copo lá e aí você fala para ele, não, mas o copo não é de vidro. Aí ele fala assim, espera aí, vem cá. Há poucos minutos atrás, o que você falou para mim que esse copo era? Você lembra? Você falou ou não falou que era de vidro? Falei. E como é que agora você está voltando atrás? Então, você tem que ter muito cuidado quando você fala uma coisa, porque ele vai te pegar lá na frente. Se admitiu que uma coisa é verdade, você vai ter que honrar lá na frente depois, porque ele vai te pegar lá. Então, assim também Yeshua trabalhava, né? Yeshua não perdia tempo. A gente tem que conhecer as intenções das pessoas que estão nos interrogando, o que elas querem, tá? Então, vamos continuar a leitura então, né? Aí Yeshua falou que aos discípulos era dado
não é? Oh, meu pai, não? Qual que é o versículo? Vamos lá. Sabe o que é isso? Na verdade eu também não sei. Vamos lá, lê aí. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. Quem semeia semente boa é quem? Filho do Homem. Então quem criou lá no princípio as coisas? Deus criou através de Yeshua, através da palavra, que é Yeshua. Vamos continuar. Quem semeou a boa semente é o Filho do Homem, a participação de Yeshua na criação. Vamos continuar. O campo é o quê? 38, verso 38, se quiser colocar no telão, 13:38. Vamos lá. 39, aliás, agora, 39. Pode ler. O inimigo que semeia o Não, joio... o 38 você vai ler. O terreno é o mundo. O campo, essa versão linguagem de hoje, tem hora que ela ajuda, tem hora que ela atrapalha. O campo é o mundo. Vai. O campo é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as que pertencem ao maligno. Mas não existe diabo, como é que não vamos fazer? Vai. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Tá vendo? Preste bem atenção. O campo é o quê? É o mundo, é a terra. Viu o que eu expliquei antes? Expliquei antes de ler, né? O campo é o mundo, é a terra, né? Yeshua está explicando, é Yeshua que está dizendo, sou eu não. A boa semente são quem? Representa quem? Os filhos do reino, os santos que habitam no campo, o trigo, os santos que habitam aqui. O joio, o que representa o joio? Os filhos do maligno. Não está junto? Nós não estamos junto com os ímpios? Estamos juntos, não é? O joio são os filhos do maligno que estão aqui. Verso 39. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Aí, presta atenção agora, olha bem. O inimigo que semeou o joio é quem? É o diabo. Que o cidadão está dizendo aí que não existe diabo. Faça meu favor, viu? Não dá nem para conversar, sabe? Não dá nem para... Não tem margem para conversa, sabe? Ou seja, quem é responsável pelos ímpios que existem na face da terra? Quem é responsável pelos ímpios que existem na face da terra? O diabo, que semeou o joio. Não é? A ceifa, a colheita é quando? A colheita que ele falou, deixa crescer junto até a colheita. A colheita é quando? Quando? O fim do mundo. A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros, os que vão colher, quem são? Os anjos. Vamos ler o 40. Então quem vai participar dessa destruição final dos ímpios são os anjos. Os anjos é que vão provocar essa destruição final aqui. E aí, eu não vou ter tempo nesse estudo. Fala assim, que o Filho do Homem enviará os seus anjos, não fala? Yeshua, quando ele vier, os anjos dele vêm na frente. Ele não vem junto com os anjos. Os anjos vêm na frente. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Tá? Os anjos têm uma missão dupla aqui na terra. Uma dupla. Qual é a missão dupla dos anjos? Vamos ver se vocês estão atentos ao estudo. Qual é a missão dupla dos anjos? É qual? Ajuntar o joio e queimar esse joio. Não, fazer o quê? Com o trigo. Vocês já esqueceram.
Ó, o negócio de entrar por um ouvido e sair pelo outro, hein? E o trigo, o que vai acontecer com o trigo? Vai ser juntado e vai ser guardado no celeiro, levado para o celeiro. Então os anjos terão uma missão dupla: colher o joio, ajuntar molhos e queimar esse joio, e o trigo, colhe o trigo e ajunta no celeiro. Tá? Então como é que diz o texto? Como é que diz o texto? Assim, verso 40. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, há também todos os que praticam o mal. E depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. agora e o trigo? Vamos ver o trigo, ó. Então o povo de Deus brilhará com o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Tá vendo, gente, que coisa maravilhosa? O trigo que vai ser juntado no celeiro vai resplandecer no reino, que é aqui. Vai ser juntado no celeiro e aí vai resplandecer no reino. Vocês entenderam? Então não tem espaço para um reinado do anticristo. Quando o Filho do Homem vier, aí vai ocorrer o quê? O Armagedon. É um tema, vamos ver se de repente sábado que vem, se eu tiver a oportunidade de dar o estudo para vocês, né? Nós entramos nessa questão aí do Armagedon e do estabelecimento do reino. Então veja, o Armagedon, todas as nações da terra vão se revoltar contra Deus, numa guerra. Mas como é que eles se vão revoltar contra Deus? Vai todo mundo olhar para o céu com a metralhadora, vem cá, Deus, nós estamos revoltados contigo. Não, eles vão atacar Jerusalém. Jerusalém é a sede do governo de Deus, né? Não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, não é? Lá fala uma coisa que é o trono de, sei lá, não lembro mais agora. Então o que acontece? A terra é o lugar onde Deus vai habitar. E Jerusalém, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Desculpe, agora acertei. Não jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. As nações vão atacar Jerusalém, vão se juntar via ONU e vão atacar Jerusalém para libertar Jerusalém da mão do povo judeu e dividir Jerusalém entre elas como elas querem. Como é que chama? Não vai ser do judeu, Jerusalém vai ser uma universalizada, uma coisa desse tipo. Vai ser de todos. Patrimônio da humanidade, vai ser tombada, que é só que vai ser tombado são eles que vão ver o tombo que eles vão levar. Mas eles vão tentar destruir o povo judeu. Entenderam? Então os anjos virão nesse momento em que as nações já estão mandando os seus exércitos, o Brasil está mandando também tropas lá para atacar o povo judeu, todas as nações estão mandando exércitos lá no vale do Armagedon lá, para reunir, para atacar Jerusalém, descer lá e dar um tranco em Israel. Aí Yeshua vai mandar os anjos. Os anjos vêm e vão queimar o joio no fogo. E os elementos ardendo se fundirão. Então vai pegar fogo, não vai pegar fogo só lá não. Vai pegar fogo no mundo inteiro. As bombas atômicas que estão por aí vão ser detonadas. Os artefatos nucleares vão ser detonados. Vai se cumprir aquilo que nós cantamos no sábado aqui. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Eterno de Jerusalém. E não haverá mais nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Então, todos os artefatos nucleares serão destruídos, os armamentos serão destruídos pelos anjos que virão. Primeiro papel dos anjos é o quê? Juntar o joio e queimar. Queimou o joio. Parou a guerra contra Jerusalém. Parou. Mas destruiu todo o ser humano? Não. Quem não participou da guerra vai ter sobrevivente. Isso é para o próximo estudo. Terão sobreviventes. Tanto do povo judeu vai sobreviver, como dos gentios também vão sobreviver. Então o joio está queimado. O trigo são os santos.
os santos mortos que vão ressuscitar e os santos vivos que serão transformados e serão transportados para esse encontro com Yeshua. No mesmo momento que está essa guerra, já vai ocorrer também esse ajuntamento dos santos. Os santos são ajuntados, acabou a guerra, acabou. Yeshua desce com os santos em Jerusalém e começa o reino milenar na terra. Então não há 7 anos de anticristo. Não tem 7 anos da igreja no céu, isso não existe. É direto, Yeshua vem e já estabelece o reino dele aqui. Entenderam? Olha a parábola do trigo e do joio, ela é uma parábola extremamente escatológica, muito clara e importante. Bom, que Deus abençoe, shalom para todos os nossos amigos, nossos Haverim.